Fala pessoal, Gêmeo Evandro aqui, bora pro episódio 29 do nosso desafio aqui no chess.com, onde eu vou subir no rating desde os 800 até os 2.200, então provavelmente eu vou passar pela sua faixa de rating em algum momento, então fica ligado aqui no desafio. Hoje jogando aqui na faixa dos 1150, enfrentando uma abertura italiana, que hoje em dia é uma das aberturas mais jogadas, então se de repente você joga E5... muito provavelmente você vai ver essa abertura em algum momento, né? Talvez você tenha enfrentado ela bastante até nas suas partidas. Ele tá jogando uma italiana sem o C3, ele desenvolveu o cavalo para C3, jogou um H3 também, que deixa algumas opções aí para ele. E, bom, agora eu tenho que tomar algumas decisões, já que tem que tomar uns cuidados, na verdade, né? Por exemplo, roque, eu tenho que lidar com a cravada, o bispo G5... já não é tão fácil assim de fazer esse lance, né? Eu vou jogar H6 primeiro. Não é que eu tô passando a vez, nem tentando evitar cavalo G5, tá? O que eu tô evitando é a possível cravada do bispo em G5, que poderia me incomodar. Ele jogou aí com o cavalo D5. Vou tomar em D5. Esse já não faz tanto sentido assim, porque agora eu posso rocar e trazer o meu cavalo para E7, G6, ganhando um tempo em cima do bispo. O que acontece? Nas posições de italiana, geralmente esse cavalo em C6 ele não fica bem colocado. E aí você tem que fazer essa manobra de jogar cavalo E7 e cavalo G6. Bom, ele deixou eu tomar em D5, então vamos lá, vou tomar esse bispo. Já piora a estrutura de peões dele, vou tirar o bispo para B6. Se ele trocar, beleza, eu vou tomar com o peão de A, já abrindo assim a coluna A para minha torre. Bom, agora ele tá jogando um pouco estranho, né? A posição que ele tá cometendo alguns erros estratégicos. C5 ainda não é uma ameaça, mas ele tá querendo jogar um B4 e C5, ganhando assim o meu bispo. Então eu já tenho que pensar no que fazer nessa posição, já pensando nessa possível... ideia dele de prender o meu bispo ali em C5. Dama F6 parece um lance interessante. Se B4... tava pensando nessa ideia de Dama F6, Dama G6, mas não parece que tá indo muito longe com isso. F5 para F4 pode ser uma ideia também. Vou jogar F5. F5 às vezes para jogar F4, às vezes para jogar E4. Algo que parece fazer sentido nessa posição. E se ele jogar B4... talvez F4. Bom, mas ele facilitou as coisas, ele não jogou B4, ele tomou em B6. E minha estrutura de peões é uma estrutura muito boa de jogar agora. A torre de A8 já está ativa, pressionando esse peão de A. Já estou passando minhas peças para o ataque também. Vou começar jogando com dama F6, podendo de repente jogar com E4, de repente até mesmo jogar um G5, G4, pode ser uma ideia. Ou passar minha dama para a ala do rei. Vou jogar com o bispo D7. Ligando as minhas torres. Conectei as torres já. E logo logo eu tenho que tomar alguma decisão mais direta na posição. Tô fazendo lances um pouco na preguiça, né? Tenho que confessar. Tô jogando um xadrez preguiçoso. Mas xadrez preguiçoso funciona também. Você vai colocando suas peças ali, elas vão ficando bem colocadas. De repente você faz uma ruptura no centro, se o cara toma, ele já tá perdido. Aí ele já tem que começar achar lance na posição, vai ter que fazer um cavalo H2, um cavalo D2. Então, o xadrez preguiçoso também tem seu lado bom, né? E aí ele pendurou tudo. É que uma coisa é que muitas vezes eu ganho essas partidas aqui no desafio sem precisar calcular nada, porque eu vou jogando no xadrez posicional, colocando as peças ali, as peças vão ficando bem colocadas e o cara toma decisões posicionais erradas, quando vai ver ele já tá perdidaço, já na posição. Isso aqui acontece demais nessas partidas. Então... xadrezinho posicional, muitas vezes vai funcionar também. Mas não acostuma com isso nas suas partidas, não. Se de repente você não tem um conhecimento estratégico muito bom, você vai ter que calcular, vai ter que pensar ali, tá? Então, não dá pra jogar xadrez sem calcular. Assim, até dá, mas não é o recomendável. Vai furar muita coisa. Bom, no fim, meu adversário jogou sem calcular e não deu certo pra ele, né? Ele pendurou a peça inteira, tá perdidaço agora, tô tomando em G2 já, ele vai acabar
Fazendo o quê? Trocando as damas, talvez? Jogando dama para F3. Eu vou trocar tudo, tomo em B6, eu jogo C6. E sobrou um bispo aí no tabuleiro, né? Provavelmente eu vou tomar em B6 mesmo. E... Bom, não vejo o que ele vai... ele trocou as damas, né? Vou simplificar, que é o mais simples, né? Enquanto você estiver aí jogando suas partidas também, procura sempre o caminho mais simples, aquele que você fala, aqui eu sei exatamente o que está acontecendo. Leva para esse caminho que vai facilitar a sua vida. Ele vai jogar um torre A7, tentando atacar o peão de B7. Eu posso puxar esse bispo para C8, talvez. Bom, ele não fez isso. Vou trazer o rei para o jogo, jogar rei F7. Uma hora tentar fazer um B5, por exemplo. Ó, ele jogou lá o lance que eu tava falando. Talvez um torre B8 agora, defende e prepara B5. Bom, ele não tá querendo deixar eu jogar o B5. Vamos de rei F6. Ameacei invadir com rei E5, rei D4 e tomar todos os peões. Ele provavelmente vai impedir, talvez. Não, ele jogou torre A3, também querendo impedir um pouco a passagem do rei. Mas agora eu venho de torre C8, ameaçando torre por C4. E não tem jeito, né? A peça a mais vai fazer a diferença. Fazer um torre C7, sólido. E passar o rei. Agora, ou passar o bispo F5, bispo D3, e aí cai todos os peões na posição. Uma coisa que acontece muito até a faixa dos 1500 é que, basicamente, se você não fizer uma capivarada muito grande assim, se você não pendurar uma peça, você não errar muito, você já consegue ir subindo seu rating, você já começa a melhorar bastante por aqui. Então, nesse momento, a parte tática tem um papel muito grande, né? Quando eu falo uma capivarada muito grande, alguma coisa, é tipo dar uma peça. Então, basicamente, se você não dá uma peça, você já vai subir bem aqui até essa faixa, né? Depois dos 1500, o negócio começa a ter outras coisas, já é um pouco diferente. Mas até lá, se você tiver o conhecimento ali dos princípios básicos em cada fase do jogo e tiver ali prestando atenção no cálculo e tal, você já consegue subir bem, tá? Bom, vou jogar agora com B5, B4, vamos passar esses peões e já era, né? B3, B2, B1, dama e meu adversário vai ter que abandonar já. Bom, agora B3 e vai. Bom, aqui eu falei que, tipo, é mais ou menos tranquilo, assim, né? Pelo que eu falei, chegar ali nos 1500, mas às vezes tem esse conhecimento dos princípios básicos, como eu falei, não é algo tão claro para a maioria que está assistindo aqui, né? Então, se de repente você está querendo aprender mais sobre xadrez e tem um caminho claro, tem uma trilha exata ali do que você precisa conhecer para passar os 1000 de rating, passar os 1500 de rating, por exemplo, eu vou deixar o link do Chessflix aqui, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, e lá dentro do Chessflix você tem acesso a nossas trilhas de treinamento. Inclusive tem uma trilha que é a trilha que te leva até os 1500, e aí tem o passo a passo ali com tudo que você precisa conhecer para chegar nesse rating. E aí por diante tem as outras trilhas, né? Até 2000, 2000 em diante, por aí vai. Mas essa primeira parte, ela tá muito conectada com esses fundamentos, com os princípios do jogo. É o que todo jogador deveria fazer para passar por essa fase, né? Você ter aquela formação como jogador, então dominar os temas táticos, dominar os princípios do jogo na abertura, os finais básicos também, né? Os conceitos de estratégia. Então, você tendo esse tipo de conhecimento, você consegue subir com uma certa facilidade aqui até. Bom, vamos lá, né? O finalzinho aqui ele ficou jogando com uma peça a menos. Vamos ver como que ficou na revisão, quanto foi a precisão dessa partida. Vamos lá, ele deu 84 para o meu adversário, 95,5 aqui para mim. Vamos só repassar a partida rapidinho.
Então, o primeiro momento importante é SH6. Eu quis evitar um possível bispo G5 quando rocasse. Ele jogou ali cavalo D5, trocamos. Essa troca não foi muito legal para ele, que eu já ganhei um tempo em cima do bispo. Ele jogou bispo E3, também não é grande coisa. Você vê que a barrinha já começa a ir para o lado das pretas, já começa a aumentar um pouquinho a vantagem. Joguei bispo B6, C4, F5. Tá mais ou menos ok, o F5 mantém ali a vantagem. E o grande problema dele é a estrutura de peões. A minha estrutura de peões ela é melhor, que minha torre já tá jogando. Por mais que eu tenha peões dobrados, isso aqui não é nenhum problema na posição, né? Eu tenho um maior controle do centro, meu bispo acaba sendo melhor que o cavalo não tem uma casa boa. Joguei dama F6, A4, bispo D7, torre E1. Joguei esse torre E8, provavelmente tem algo mais forte do que isso. Talvez até um E4 direto, talvez. Eu joguei esse torre 8 e veio A5, que é uma bela de uma pendurada, né? Não é nem uma pendurada, porque ele ainda tinha um cavalo H2, o cavalo D2. A pendurada vem aqui, D por E4. Esse já tá completamente perdido. Que aí ele toma, e o detalhe é que se tirar o cavalo, tá caindo F2. E, bom, daí pra frente já não tem mais jogo, né? Bom, é isso aí, subimos mais um pouquinho o nosso rating, 1158 agora, e vamos chegando ao final desse nosso episódio de hoje. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, deixa seu like no vídeo, deixa nos comentários o que você aprendeu nesse episódio de hoje, se você tá gostando da série, se de repente tem alguma sugestão também, deixa aqui que eu tô acompanhando todos os comentários, beleza? Bom, vamos então encerrando por aqui, e eu te vejo no nosso próximo vídeo aqui do canal.